tá aqui, né, se a gente for receber mais pessoas, né, então a dona de casa, ela, vamos supor que o critério dela é uma batata por pessoa, ela recebeu 13 pessoas, então ela descascou 13 batatas, e aí dessa forma eu tenho esse comando descasque uma batata 13 vezes, tá. Mas aí vamos supor que aí no dia seguinte ela vai receber 30 pessoas, tá. E aí, novamente o evento de descascar batatas para o jantar vai ficar como, né, traz a cesta com batatas do porão, traz a panela do armário, coloca o avental, 30 vezes, já que eu vou receber 30 pessoas, 30 vezes eu vou colocar o comando descasca uma batata, descasca uma batata, descasca uma batata, 30 vezes, e depois devolve a cesta ao porão, tá. Agora, eu precisaria de alguma forma construir um algoritmo que correspondesse aos 2 relatos, tá. Então como que a gente faria, né? Do jeito que está agora, eu não tenho um algoritmo só para descascar as batatas para o jantar, tá. Eu tenho, dependendo do número de pessoas, é um algoritmo diferente, tá. Então como que a gente faria, né? Vamos supor que a dona de casa sabe avaliar se o número de batatas descascadas é suficiente. Então como que a gente faria, para cuidar disso, né? É necessário mais alguma suposição, né. Então o que que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar que eu nunca vou receber mais do que 50 pessoas para o jantar, vamos supor, tá. Então o que eu poderia fazer é, a cada vez que eu vou descascar uma batata, eu vou perguntar se o número de batatas é insuficiente, tá. E aí se ele for insuficiente, eu vou descascar uma batata. E como eu vou receber no máximo 50 pessoas, eu posso fazer isso 50 vezes, sempre, tá. Então traga a cesta com batatas do porão, traga a panela do armário. Se a saia é clara, então coloca o avental. E aí 50 vezes eu vou falar: se o número de batatas é insuficiente, então descasque uma batata. Se o número de batatas é insuficiente, descasque uma batata. Se eu for receber para o jantar uma pessoa, eu vou perguntar, na primeira vez aqui, eu vou perguntar: o número de batatas é insuficiente? Sim, não descasquei nenhuma ainda. Sim, então descasque uma batata. Eu vou descascar a uma batata, que é a única que eu preciso descascar. Mas, como eu posso receber até 50 pessoas, eu vou outras 49 vezes, eu vou perguntar se eu ainda preciso descascar batata. Eu preciso descascar mais uma batata? Não. Eu preciso descascar mais uma batata? Não. E aí eu vou fazer isso 49 vezes. Então eu vou ver a cesta para o porão, tá. No outro caso extremo, se eu precisar descascar 50 batatas, dá certo também, né. Então eu vou lá perguntar as 50 vezes, o número de batatas será insuficiente, eu vou descascar uma batata. Então eu vou descascar as 50 batatas necessárias, tá. Então o algoritmo está funcionando para todos os casos, tá. Mesmo quando eu precisar descascar apenas uma batata ou 50 batatas, o nosso algoritmo está cobrindo, então esse é um algoritmo, genérico, né. Todas as vezes que eu precisar descascar as batatas para o jantar, eu uso esse mesmo algoritmo que está funcionando, né. Mas vocês perceberam que ele não é muito eficiente, né. Então se eu precisar descascar 2 batatas, eu vou ficar outras 48 vezes perguntando se eu ainda preciso descascar batatas. Não é eficiente, tá. Então, inconveniente, né. Então se 5 batatas forem suficientes, eu tenho a necessidade de olhar mais 45 vezes na panela, tá. Então, isso de colocar um limite superior é complicado, né. Bom, e aí para suprir esse caso, né, essa situação, o que que a gente pode usar, né. Existe o que a gente chama de conectivo de repetição, tá, conectivo repetitivo, que é o enquanto, tá. Enquanto uma dada situação, uma condição for verdadeira, faça, tá. Então olha só como fica diferente aqui, como fica muito melhor, mais elegante e mais eficiente também. Traga a cesta com batatas do porão, traga a panela do armário. Se a saia é clara, então coloca o avental. Enquanto o número de batatas é insuficiente, faça. Descasque uma batata. Devolva a cesta para o porão. Então aqui eu vou ficar repetindo enquanto
uma dada condição for verdadeira, tá? Então vamos ver nos casos extremos aqui. Se eu tiver uma pessoa para o jantar e eu preciso descascar uma batata, o que vai acontecer? Quando eu chegar aqui, ele vai perguntar: enquanto o número de batatas é insuficiente, ele é insuficiente porque eu não descasquei nenhuma ainda. O que eu vou fazer? Descascar uma batata, tá? Depois eu vou perguntar novamente: o número de batatas é insuficiente? Não, eu já descasquei a batata que eu precisava, eu não preciso mais descascar batatas, tá? Então, essa condição aqui passou a ser falsa, tá? Como essa condição é falsa, eu vou embora, tá? Eu vou para o próximo comando após o enquanto, tá? Que é o que? Devolva a cesta ao porão, tá? Então aqui, precisando descascar uma batata, eu perguntei apenas uma vez se as batatas eram insuficientes, tá? Se eu precisasse descascar duas batatas, o que ia acontecer? Cheguei aqui no enquanto, não descasquei batata nenhuma ainda. O número de batatas é insuficiente? Sim. Descasque uma batata. Então já descasquei uma batata, preciso de duas. Aí ele vem de novo. O número de batatas é insuficiente? Sim, eu preciso de mais uma. Descasque uma batata, tá? Depois ele volta. O número de batatas é insuficiente? Não, eu já descasquei as duas que eu preciso. Então, vai embora, devolva a cesta para o porão, tá? E o mesmo vai acontecer se eu precisar descascar 50, 100, 200 batatas, tá? Então, esse algoritmo é genérico e é eficiente. Ele pergunta se as batatas são insuficientes o número de vezes necessário, tá? Então, esse é o poder do algoritmo, tá? Ele é um texto estático que cobre toda uma classe de acontecimentos. Vocês viram com relação aí a descascar as batatas para o jantar. Esse último algoritmo, ele cobre toda uma classe de acontecimentos, independente do número de pessoas que eu vou receber para o jantar, eu tenho o algoritmo certo para cobrir, para resolver esse problema, tá? Então, ele tem o mesmo nível de detalhe do relato, tá? Entretanto, qual que é o perigo? O texto com aparência de algoritmo não executável em tempo finito. Por quê? O que quer dizer isso aqui? Então, a gente tem lá o nosso conectivo de repetição enquanto, tá? Então, o que acontecia? Lá eu perguntava enquanto o número de batatas é insuficiente, descasque uma batata. Então, a minha condição estava relacionada com a ação que está dentro da repetição, né? Então, eu estou descascando batatas, então em algum momento o número de batatas será suficiente, aquela condição passará a ser falsa para eu parar a repetição. Agora, vamos supor que eu tivesse escrito enquanto saia é clara, descasque uma batata. O que acontece? O fato de eu estar descascando uma batata não vai mudar a cor da saia, tá? Então essa saia nunca vai deixar de ser clara, tá? Então eu vou ficar repetindo infinitamente, essa condição vai ser verdadeira infinitamente, tá? Então é isso, né? Se descascar batatas não altera a cor da saia, o que acontece? Eu vou ficar repetindo, esse laço não tem fim, tá? Então é isso que ele quis dizer, né? Texto com aparência de algoritmo não executável em tempo finito. Então, esse é o que a gente chama de laço infinito, tá? Ele está, ou loop infinito, né? Ele está repetindo eternamente, tá? Então, outro problema dos algoritmos é resultados diferentes conforme a qualidade das batatas. É uma coisa que a gente não falou, né? Vamos supor que eu tenho lá um saco de batatas, tem batatas muito pequenas, batatas muito grandes. Então, esse número de batatas também, dependendo do tamanho da batata, o resultado vai ser diferente. Então, isso também a gente tem que levar em conta, tá? Os algoritmos, com o algoritmo não pode acontecer isso, né? Eles devem ser determinísticos. As mesmas entradas têm que possuir as mesmas saídas. E além disso, eles têm que ser finitos, eles têm que parar de executar em algum momento, tá? Sintaxe semântica, tá? Então, toda a linguagem, né, se a gente pensar na nossa língua, com a nossa língua portuguesa, né, toda a linguagem, elas têm, as frases seguem uma sintaxe, né, uma certa estrutura e uma semântica, elas significam alguma coisa, tá? Então, considerando o português, por exemplo, se a gente escrever a mesa sorriu. A mesa sorriu não faz sentido, a mesa não sorri, né?
Então aqui está pecando em semântica, né, a semântica está incorreta, né. Aqui outro exemplo, quando 900 anos de idade você atingir, parecer também você não vai. Então aqui tá com problema de sintaxe, né, não está correta a sintaxe dessa frase, né. Outro problema, Márcia viu o homem no parque com o telescópio. Quem estava com o telescópio, a Márcia ou o homem? Tá? Então isso daqui também não pode acontecer, esse tipo de ambiguidade, tá?